Ninguém no hotel entendia uma palavra do que aquele milionário árabe falava. Semanas inteiras de silêncio, de portas fechadas, de uma dor que nenhum funcionário sabia como alcançar. Até que numa manhã comum, a filha da faxineira parou no corredor, abriu a boca e falou em árabe. O que aconteceu depois disso, ninguém que estava ali vai esquecer enquanto viver. O Hotel Imperial Dourado não era o tipo de lugar onde qualquer pessoa entrava. Localizado no coração de Várzea Nova, com fachada de mármore branco e lustres que desciam do teto como cascatas de cristal, ele era o endereço dos que podiam pagar pelo silêncio e pela discrição. Cada andar tinha seu próprio clima, sua própria luz, sua própria regra não escrita de que ali não havia espaço para barulho, para problema, para coisa fora do lugar. A suíte real ficava no último andar. E havia semanas que ela estava ocupada por um hóspede que ninguém via direito. Ninguém ouvia falar em português. Ninguém conseguia sequer cumprimentar sem ser ignorado ou interceptado antes de chegar perto. O nome no registro era Khalid Al-Rashid. O resto, a equipe foi montando aos poucos, em conversas no refeitório, em sussurros no corredor de serviço. Diziam que era milionário, diziam que era árabe, diziam que havia perdido a esposa pouco tempo antes e que tinha chegado ao Brasil carregando uma tristeza do tipo que não cabe em mala, não passa pela alfândega, não some com o tempo. Ninguém sabia ao certo o que era verdade. O que todo mundo sabia era o seguinte: Ibrahim mandava. Ibrahim era o assessor pessoal de Khalid. Um homem de meia idade com um terno escuro e jeito de quem nunca na vida havia pedido nada por favor. Desde o primeiro dia, ele havia reunido a equipe do andar e deixado o recado sem rodeio. Ninguém se aproximava da suíte sem autorização dele. Ninguém batia na porta, ninguém tentava conversa, ninguém olhava por tempo demais. Quem desobedecesse estava fora. E pelo jeito que ele disse, ninguém duvidou que era sério. A gerente Cláudia engoliu o desconforto porque o contrato de hospedagem valia mais do que qualquer briga. Sorriu, acenou com a cabeça e foi repassar as ordens para a equipe com aquele tom profissional de quem sabe separar o que sente do que precisa fazer. Foi numa manhã comum que Dona Rosa chegou com Lara. Não era algo planejado. A escola da menina estava em reforma. A vizinha que costumava cuidar dela havia viajado. E Dona Rosa não tinha outra saída, a não ser ligar para a Cláudia antes de entrar e explicar a situação em voz baixa, com o tom de quem já está se desculpando antes mesmo de terminar a frase. Cláudia autorizou. Uma condição só. A menina ficava no corredor, quieta, sem incomodar ninguém. Lara tinha aquela idade em que a curiosidade ainda é maior que o medo. Chegou ao hotel, segurando a mochila nas costas, olhando para tudo com aqueles olhos que registram cada detalhe sem parecer que estão prestando atenção. O mármore do chão refletia a luz dos lustres, e ela passou um tempão olhando para o próprio reflexo, enquanto a mãe buscava o carrinho de limpeza no depósito do andar. Quando Dona Rosa voltou, Lara já estava sentada no banco do corredor com um caderno no colo, fingindo desenhar. Fingindo, porque o que ela estava fazendo de verdade era ouvir. A voz vinha de dentro da suíte, grave, baixa, contínua. Palavras que ela nunca havia ouvido antes, numa melodia estranha que parecia ao mesmo tempo urgente e cansada, como alguém que repete a mesma coisa há tanto tempo que já nem espera a resposta. Lara parou o lápis no meio do papel. Ficou olhando para a porta fechada com aquela expressão que as crianças têm quando encontram algo que o cérebro ainda não sabe classificar, mas o coração já reconhece. Dona Rosa entrou na suíte para a limpeza rápida. Khalid estava no banheiro e a voz continuava de lá. Os mesmos sons, o mesmo ritmo. Ela trabalhou em silêncio, com aquela eficiência de quem faz aquilo há anos e sabe exatamente onde pisar, o que tocar, o que evitar. Não levantou os olhos mais do que o necessário. Só queria terminar logo e sair antes que Ibrahim aparecesse. No corredor, Lara havia parado completamente de desenhar.
Estava inclinada levemente para frente, os cotovelos nos joelhos, o queixo na mão, ouvindo aquela voz com uma concentração que parecia não combinar com a idade dela. E de um jeito que ela mesma não saberia explicar se alguém perguntasse, aqueles sons começavam a fazer algum tipo de sentido dentro dela. Não como palavras que ela conhecia, como algo que ela sentia. Foi quando Ibrahim apareceu. Veio pelo corredor com passos rápidos, gravata impecável, expressão de quem estava atrasado para resolver um problema. Viu Lara inclinada perto da porta da suíte e parou como se tivesse dado de cara com uma parede. Olhou para a menina, olhou para a porta, olhou para Dona Rosa, que nesse momento saía da suíte com o carrinho. O que saiu da boca dele não foi pergunta, foi ordem. Disse que aquilo era área restrita, que criança não tinha o que fazer ali, que Dona Rosa havia desrespeitado as regras do andar, e disse tudo isso em voz alta o suficiente para duas camareiras no fim do corredor ouvirem e abaixarem a cabeça sem nem entender o que tinha acontecido. Dona Rosa não respondeu. Colocou a mão no ombro de Lara e as duas foram embora pelo corredor de serviço. Mas Lara olhou para trás. Olhou para a porta fechada da suíte com uma expressão que Dona Rosa nunca havia visto no rosto da filha. Não era medo, não era raiva. Era aquela coisa estranha que acontece quando a gente encontra algo que ainda não entende, mas sabe que vai entender. Como o começo de uma resposta que a pergunta ainda não foi feita. No refeitório, mais tarde, as funcionárias falaram baixo enquanto comiam. Disseram que o hóspede árabe não saía do quarto, que não comia direito, que Ibrahim mandava a refeição subir e metade voltava intocada. Uma das camareiras mais antigas disse, esfregando as mãos no avental, que o homem havia perdido a esposa, que a dor dele era daquelas que não passam em semanas, talvez não passem em anos. Dona Rosa ouviu em silêncio, tomando o café sem açúcar que havia sobrado na jarra. Lara estava ao lado, comendo o lanche que a mãe havia trazido de casa, e perguntou de repente, sem tirar os olhos do caderno: "Mãe, o que ele estava falando lá dentro?" Dona Rosa respondeu que não sabia, que era árabe, que ninguém entendia. Lara ficou quieta por um momento. Depois disse, com aquela naturalidade de quem comenta sobre o tempo: "Eu acho que entendi uma parte." Dona Rosa olhou para a filha e deu uma risada curta, daquele jeito carinhoso de mãe que acha graça sem querer desanimar. Disse que a menina havia imaginado que árabe era uma língua completamente diferente, que ninguém aprende árabe de ouvido sem estudar anos. Lara não respondeu. Apenas voltou os olhos para o caderno e ficou em silêncio pelo resto do lanche. Naquela noite, muito depois de Dona Rosa apagar a luz e se deitar exausta no quarto ao lado, Lara estava acordada. Na escuridão do quarto, de olhos abertos para o teto, ela movia os lábios sem fazer som, repetindo, testando, guardando dentro de um lugar que ela mesma não sabia que existia em algum canto do peito. Os sons que havia ouvido naquela tarde não saíam da cabeça dela. E sem que ninguém tivesse ensinado, sem que ela entendesse como ou porquê, eles estavam começando a fazer sentido. Dias se passaram. Dona Rosa voltou ao hotel com Lara nas manhãs em que a escola ainda estava em reforma e a rotina do andar VIP continuou igual por fora. Mármore limpo, lustres acesos, silêncio pesado como sempre. Mas havia algo diferente que só quem trabalhava ali percebia. Khalid estava saindo do quarto. Não muito, não por muito tempo, mas saía. Ficava parado na janela do fim do corredor por alguns minutos, olhando para a cidade lá embaixo, com aquele olhar de quem não está vendo nada do que está na frente, mas está vendo muita coisa que não está mais aqui. Depois, voltava para a suíte e fechava a porta. Os funcionários do andar fingiam não perceber, porque Ibrahim havia deixado claro que ninguém devia se aproximar, ninguém devia tentar conversa, e todo mundo obedecia. Todo mundo menos Lara. Não foi planejado, não foi combinado com a mãe, não foi uma decisão que ela tomou em voz alta. Naquela manhã,
Dona Rosa estava limpando o banheiro da suíte ao lado, quando Lara, sentada no banco do corredor com o caderno no colo, ouviu a porta da suíte real se abrir. Levantou o olho. Viu Khalid sair devagar, com aquele passo lento de quem não tem pressa porque não tem destino. Ele caminhou pelo corredor, sem olhar para os lados, e parou na janela do fim, do mesmo jeito que havia feito nos dias anteriores. Lara fechou o caderno devagar. Ficou olhando para ele por um momento. Um homem grande, de ombros curvados para dentro, que parecia menor do que era, murmurando aquelas palavras em árabe que ela havia passado dias repetindo no escuro do quarto, testando na língua, guardando num lugar que não sabia nomear. Ela não pensou muito. Se tivesse pensado, talvez não tivesse ido. Levantou do banco e caminhou pelo corredor com aquele passo silencioso de criança que não quer assustar ninguém, e foi ficando do lado dele. Não disse nada, apenas parou ali, do lado esquerdo dele, e ficou olhando pela janela também. Khalid percebeu a presença dela e parou de murmurar. Olhou para o lado e viu aquela menina pequena, de tênis surrado e rabo de cavalo meio desmanchado, olhando para a cidade com a mesma seriedade que ele. Não havia medo no rosto dela. Não havia aquela tensão forçada que os adultos colocavam quando se aproximavam dele, aquele esforço de parecer normais diante de alguém que claramente não estava bem. Lara estava apenas ali, do lado, como se fosse o lugar mais natural do mundo. Khalid não foi embora. Ficaram assim por alguns segundos que pareceram muito mais longos. A cidade lá embaixo continuava com seu barulho distante. Carros, vozes, vida. E ali em cima, naquele corredor silencioso, um homem e uma criança olhavam para tudo aquilo, sem precisar dizer nada. Foi Lara quem quebrou o silêncio. Ela virou o rosto para ele, abriu a boca e saiu uma frase em árabe. Curta, 3 palavras, talvez 4. Com sotaque de criança brasileira que nunca pisou fora do país, com a pronúncia imperfeita de quem aprendeu de ouvido sem nenhum professor. Mas eram as palavras certas, na ordem certa, com o peso certo. O corredor parou. Dona Rosa havia saído da suíte ao lado naquele exato momento com o carrinho de limpeza e ficou estátua com o pano na mão. Uma camareira que dobrava toalhas no carrinho do fim do corredor deixou de dobrar. Ibrahim, que apareceu pela escada de serviço naquele instante, parou com a mão ainda no corrimão e ficou olhando sem conseguir reagir. Khalid se virou para Lara devagar. Não de supetão, não com susto. Devagar, como quem tem medo de que o que acabou de acontecer desapareça se ele se mover rápido demais. Os olhos dele varreram o rosto daquela menina de cima a baixo. E então aconteceu algo que ninguém no corredor havia visto desde que ele chegou ao hotel. A rigidez do rosto dele quebrou. Não foi um sorriso, foi antes do sorriso. Foi aquela fissura que aparece no rosto da gente quando algo atinge um lugar que a gente havia fechado com chave e jogado a chave fora. Os olhos de Khalid ficaram brilhando. E ele disse algo em árabe, com a voz mais rouca que o normal, mais baixa, mais humana do que qualquer coisa que ele havia deixado escapar em semanas. Ibrahim se adiantou. Caminhou pelo corredor com passos rápidos e chegou entre os dois como quem chega para resolver um problema. Virou para Dona Rosa e disse que o patrão queria saber quem havia ensinado árabe para a criança. Tradução direta, voz seca, sem nenhuma da emoção que havia no que Khalid realmente disse. Dona Rosa abriu a boca para responder, mas Lara foi mais rápida. Olhou para Ibrahim com aquela tranquilidade de criança que ainda não aprendeu a ter medo das pessoas erradas e disse com simplicidade: "Ninguém me ensinou. Eu ouvi o senhor falando e guardei aqui dentro." E apontou para o próprio peito. Ibrahim olhou para a menina. Depois olhou para Khalid. E foi aí que algo mudou entre os dois. Não entre Lara e Khalid. Entre Khalid e Ibrahim. Porque Khalid não havia pedido para Ibrahim traduzir aquilo. Khalid havia feito uma pergunta com a voz carregada de emoção,
os olhos úmidos, o rosto de um homem que acabou de ser tocado por algo que não esperava. Ibrahim havia traduzido aquilo como uma pergunta burocrática, fria, sem nada do que havia por trás. E Khalid percebeu. Não disse nada. Ficou olhando para Ibrahim por 2, 3 segundos. Depois voltou o olhar para Lara. E dessa vez, quando falou em árabe, falou devagar, olhando diretamente para a menina, sem passar por Ibrahim. Como se soubesse que ela ia entender de alguma forma, ou como se simplesmente precisasse dizer, independente de quem ouvisse. Lara ouviu, não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente para assentir com a cabeça, de leve, como resposta. Ibrahim observou aquela troca, com um olhar que tentava parecer neutro, e não conseguia. Havia algo ali que ele não controlava. E para Ibrahim, coisa que ele não controlava era coisa que precisava ser eliminada. Se virou para Dona Rosa e disse em voz baixa, mas firme o suficiente para não deixar dúvida: sua filha não deve se aproximar do patrão. Isso não vai se repetir. Dona Rosa não respondeu na hora. Olhou para Khalid, que ainda estava olhando para Lara. Olhou para Ibrahim, que já estava de costas voltando pelo corredor. E olhou para a filha, que estava de mãos dadas para trás, balançando levemente o corpo de um lado para o outro, como criança que acabou de fazer algo que achou completamente normal, mas que os adultos ao redor claramente não estão achando. Mãe! Lara disse baixinho, puxando a manga de Dona Rosa enquanto iam embora. Eu acho que ele estava com saudade de alguém. Dona Rosa não respondeu. Apertou a mão da filha com mais força e continuou andando. Mas no caminho de volta para o depósito de limpeza, ela passou pela janela do corredor e olhou para baixo, para a cidade barulhenta e indiferente lá embaixo. E pensou naquele homem enorme que havia ficado pequeno diante de 3 palavras ditas por uma criança de tênis surrado. E pensou também em Ibrahim, na forma como ele havia se virado, no olhar que ele lançou para Lara antes de ir embora. Não era o olhar de quem estava protegendo o patrão, era o olhar de quem havia acabado de identificar um problema. Na manhã seguinte, Dona Rosa chegou ao hotel mais cedo que o normal. Havia dormido mal, com aquele peso no peito de quem sabe que algo está errado, mas não consegue nomear exatamente o que. O olhar de Ibrahim no corredor, na tarde anterior, havia ficado na cabeça dela durante a noite inteira. Não era o olhar de um homem irritado, era o olhar de um homem calculando. Lara não foi nesse dia. A escola havia voltado das reformas. E Dona Rosa sentiu um alívio misturado com uma saudade antecipada que ela mesma achou estranha. A filha havia criado algo naquele andar que ela ainda não sabia nomear. Algo que envolvia aquele homem triste na suíte real e que parecia maior do que qualquer coisa que Dona Rosa conseguia alcançar sozinha. Ela pegou o carrinho de limpeza e foi trabalhar. O andar estava silencioso como sempre. As camareiras cumprimentavam com aceno de cabeça, sem parar, sem conversa. A suíte de Khalid estava com a plaquinha de não perturbar, o que era comum nas manhãs. Dona Rosa começou pelas suítes do fim do corredor e foi trabalhando em direção ao centro, com aquela cadência de quem conhece cada canto de cada quarto sem precisar olhar. Foi quando Cláudia apareceu no corredor com o rosto fechado. Não era o rosto de problema pequeno, era o rosto de coisa séria. Ela chamou Dona Rosa com um gesto discreto, aquele gesto que as chefes fazem quando não querem que os outros funcionários percebam que alguém está sendo chamado para uma conversa difícil. Dona Rosa largou o pano, endireitou o avental e foi. A sala da gerência ficava no mezanino. Pequena, iluminada por uma janela que dava para o jardim interno do hotel. Cláudia fechou a porta e ficou em pé, o que era sinal de que a conversa não seria longa, mas seria pesada. Ibrahim já estava lá, sentado numa das cadeiras com a postura de quem convocou a reunião, não de quem foi chamado.
Cruzou os braços quando Dona Rosa entrou e olhou para ela com aquela expressão de julgamento pronto. Sentença já decidida antes do julgamento começar. Cláudia foi direta. Disse que havia recebido uma reclamação formal, registrada por escrito contra Dona Rosa. A acusação era de que ela havia utilizado a filha de forma premeditada para se aproximar do hóspede da suíte real, desrespeitando as regras de conduta do andar VIP e colocando em risco o contrato de hospedagem mais valioso que o hotel tinha no momento. Dona Rosa sentiu o chão afundar 1 centímetro. Não disse nada ainda, deixou a frase pousar. Olhou para Ibrahim, que estava com os olhos fixos na parede à esquerda, como se a presença dela ali fosse apenas uma formalidade chata. Eu não fiz isso, ela disse. Simples, direto, sem tremer na voz, apesar do coração estar disparado. Minha filha ficou no corredor como a senhora autorizou. Ela não foi até a suíte, foi ao corredor, que é área comum. Ibrahim se mexeu na cadeira. Sua filha se aproximou do patrão 2 vezes em 2 dias. Isso não foi coincidência. Ela é uma criança, Dona Rosa respondeu, e havia algo na voz dela que não era mais só defesa. Era uma mãe. Crianças ficam curiosas, isso não é premeditação. O patrão não veio ao Brasil para ser abordado por funcionários ou seus familiares, Ibrahim disse, agora olhando para ela pela primeira vez, com aquela frieza de quem praticou a fala antes de chegar. Ele veio para ter paz, e sua filha perturbou essa paz 2 vezes. Cláudia estava ouvindo tudo com o rosto tenso. Dona Rosa percebeu que a gerente não estava confortável com aquela situação, mas que havia uma pressão muito maior do que o desconforto de Cláudia agindo ali. O senhor disse ao patrão que minha filha perturbou ele? Dona Rosa perguntou, olhando direto para Ibrahim. Silêncio de 1 segundo, pequeno demais para a maioria das pessoas perceber, mas Dona Rosa percebeu. Estou aqui para proteger os interesses do patrão, Ibrahim respondeu, desviando da pergunta com a habilidade de quem faz isso há muito tempo. Cláudia abriu a boca para falar, mas o ramal da sala tocou. Ela atendeu, ouviu por alguns segundos e o rosto dela mudou. Não muito, mas o suficiente. Ela cobriu o bocal com a mão e disse baixinho, é a suíte real. O hóspede quer falar comigo, agora. Ibrahim se levantou imediatamente. Eu vou junto. Ele pediu para falar comigo, Cláudia disse com uma firmeza que Dona Rosa não havia visto nela até então. Só comigo. Ibrahim ficou parado por um momento. Depois sentou de volta, devagar, com aquela expressão de quem está aceitando uma derrota pequena enquanto planeja uma guerra maior. Cláudia saiu. Dona Rosa ficou na sala com Ibrahim, e os dois ficaram em silêncio por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Ibrahim não olhou para ela. Dona Rosa não desviou os olhos dele. Quando Cláudia voltou, o rosto dela era diferente. Havia algo ali que se aproximava de alívio, mas misturado com uma surpresa que ela ainda estava processando. Ela entrou, fechou a porta, olhou para Ibrahim com uma neutralidade profissional que escondia muita coisa e disse: o hóspede não registrou nenhuma reclamação. Ele não autorizou nenhuma reclamação em nome dele. E ele solicita que a funcionária Rosa continue responsável pela limpeza do andar, com livre circulação. O silêncio que caiu naquela sala era do tipo que pesa. Ibrahim ficou com a expressão congelada por alguns segundos. Depois se levantou, abotoou o paletó com aquele gesto mecânico de quem precisa fazer alguma coisa com as mãos para não deixar o rosto mostrar o que está sentindo, e saiu sem dizer uma palavra. Cláudia esperou a porta fechar, olhou para Dona Rosa e disse em voz baixa, quase como confidência: ele não tinha autorização para registrar nada em nome do hóspede. Fiz isso constar. Dona Rosa assentiu. Agradeceu. Saiu da sala com o carrinho de volta ao corredor. Mas antes de voltar ao trabalho, ela parou no fim do corredor de serviço, encostou as costas na parede e ficou parada por 1 minuto, respirando, processando.
porque havia algo naquela história toda que não fechava e ela precisava entender antes de continuar. Khalid havia pedido para ela continuar no andar. Khalid, que não falava com ninguém, que não pedia nada, que ficava semanas inteiras trancado atrás daquela porta, havia chamado Cláudia e pedido especificamente que Dona Rosa permanecesse. Não era por causa de Dona Rosa, era por causa de Lara. Ela sabia disso, e essa certeza trouxe ao mesmo tempo um calor no peito e um peso nos ombros que ela não sabia muito bem como carregar. Naquela tarde, ao buscar Lara na escola, Dona Rosa contou o que havia acontecido de um jeito leve, sem assustar, sem carregar nas palavras difíceis. Disse que tinha tido uma confusão no trabalho, mas que estava tudo resolvido. Lara ouviu andando do lado da mãe, mochila nas costas, olhando para a calçada. Depois de um tempo em silêncio, perguntou: "O senhor do hotel ajudou a resolver?" Dona Rosa olhou para a filha. "Como você sabe?" Lara deu de ombros com aquela naturalidade de criança que acha que o óbvio não precisa de explicação. "Porque quando eu falei com ele ontem, ele ficou me olhando de um jeito que eu já vi antes." "Que jeito?" Lara pensou por um segundo. "O jeito de quem não vai deixar nada de ruim acontecer." Dona Rosa ficou em silêncio o resto do caminho. E quando chegaram em casa e Lara foi trocar de roupa, ela ficou parada na cozinha, olhando para nada, pensando naquele envelope na mesa de cabeceira da suíte que havia notado durante a limpeza naquela manhã. Lacrado, com escrita em árabe, em cima da mesa, como todos os dias, nunca aberto. E pensando também no que Lara havia dito no corredor no dia anterior, a frase que a menina havia falado em árabe para Khalid sem que ninguém tivesse ensinado. Naquela noite, Dona Rosa finalmente perguntou: "Lara, o que você falou para ele?" A menina estava deitada, já quase dormindo. Abriu um olho, pensou por um segundo e respondeu com a voz mole de quem está na fronteira entre o sono e o acordado: "Eu falei que ele não estava sozinho." Dona Rosa ficou parada na porta do quarto, com a mão no interruptor da luz. Apagou devagar e ficou no escuro do corredor por um momento, com os olhos fechados, sentindo o peso e a leveza daquelas 5 palavras ao mesmo tempo. Porque às vezes é exatamente isso que uma pessoa que está se afogando precisa ouvir. Não uma tábua, não um salva-vidas, só alguém dizendo: "Eu estou aqui, você não está sozinho." E quem havia dito isso, sem ninguém pedir, sem ninguém ensinar, havia sido uma criança de tênis surrado que não entendia árabe, mas entendeu tudo. Nos dias seguintes ao que aconteceu na sala da gerência, o andar VIP ficou num silêncio diferente. Não o silêncio de antes, pesado e tenso, cheio de ordens não ditas e olhares desviados. Era um silêncio mais limpo, como quando a pressão baixa depois de uma tempestade e o ar fica com aquele cheiro de terra molhada, que a gente não consegue descrever, mas reconhece na hora. Ibrahim continuava circulando pelo andar, mas havia algo diferente nele também. Menos arrogância na postura, mais atenção nos olhos. O tipo de atenção que não é cuidado, é vigilância. Ele havia perdido uma batalha na sala da gerência e Dona Rosa sabia, com aquela intuição de quem já viu gente assim antes, que ele não havia desistido, só havia mudado de estratégia. Khalid havia começado a deixar a porta da suíte entreaberta nas manhãs de limpeza. Era um gesto pequeno que os funcionários do andar notaram sem comentar. Uma porta entreaberta num quarto que havia ficado fechado por semanas diz muita coisa sem precisar de palavras. Diz que algo mudou, diz que alguém decidiu, mesmo que de forma tímida, deixar o mundo entrar um pouco. Dona Rosa trabalhava na suíte com aquela mesma eficiência silenciosa de sempre. Khalid ficava sentado à mesa perto da janela, às vezes lendo algo no celular, às vezes apenas olhando para fora. Eles não se falavam porque não tinham como, mas havia um respeito mútuo naquele silêncio que não precisava de tradução. Ela fazia o trabalho dela, ele ocupava o espaço dele. E os dois sabiam, sem precisar dizer, que aquela convivência quieta era boa para os dois.
Foi numa dessas manhãs que Dona Rosa notou o envelope pela primeira vez com atenção de verdade. Estava sempre ali, na mesa de cabeceira do lado esquerdo da cama. Envelope branco, grosso, com escrita em árabe na frente, em letra de mão que parecia feminina. Curvas suaves, traços que não tinham pressa. Lacrado. Sem uma dobra, sem uma marca de dedos que indicasse que havia sido manuseado. Como se estivesse ali há muito tempo, sendo olhado, mas nunca tocado. Dona Rosa nunca perguntou nada. Não era da conta dela, e ela sabia disso. Mas Lara voltou a acompanhar a mãe alguns dias depois, numa manhã de ponto facultativo na escola. E Lara não tinha o filtro que os adultos passam a vida construindo. Ela estava no corredor com o caderno quando a porta da suíte ficou entreaberta. E através da fresta dava para ver a mesa de cabeceira. Lara viu o envelope. Ficou olhando por um momento. Depois olhou para os lados, viu que a mãe estava no banheiro da suíte e que o corredor estava vazio e entrou. Não de fininho, não com culpa. Entrou como criança, entra em lugar que acha que pode entrar. Com curiosidade limpa e passo direto. Foi até a mesa, inclinou a cabeça para o lado e ficou olhando para o envelope de perto, tentando decifrar as letras. Khalid estava na poltrona perto da janela e viu Lara entrar. Ficou olhando para ela sem se mover, sem falar. Havia algo na expressão dele que era impossível de classificar. Não era irritação. Não era surpresa. Era quase como reconhecimento, como quando a gente vê algo que estava esperando sem saber que estava esperando. Lara percebeu que ele estava olhando para ela. Apontou para o envelope e perguntou em árabe simples, com aquela pronúncia de criança que aprendeu de ouvido: "O que está escrito aqui?" Dona Rosa saiu do banheiro nesse momento e parou na porta quando viu a filha dentro da suíte. Abriu a boca para chamar, mas Khalid fez um gesto leve com a mão. Não era para Lara sair, era para Dona Rosa ficar onde estava. "Calma, deixa." Ele se levantou devagar da poltrona. Caminhou até a mesa de cabeceira com aqueles passos lentos que tinham se tornado a marca dele, como se cada movimento fosse calculado não por precaução, mas por peso. Ficou parado na frente do envelope por alguns segundos, olhando para ele. Depois pegou. Ficou com o envelope na mão, sentindo o peso daquilo entre os dedos. Dona Rosa segurou a respiração sem perceber. O corredor lá fora estava quieto. O hotel inteiro parecia ter pausado. Khalid olhou para Lara. E num gesto que fez Dona Rosa pressionar a mão contra o próprio peito sem querer, ele estendeu o envelope para a menina. Lara pegou com as duas mãos, com aquele cuidado instintivo de criança que reconhece quando algo é frágil. Olhou para a mãe. Dona Rosa estava com os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Khalid apontou para o envelope, depois para a boca de Lara. A mensagem era clara, sem precisar de palavras. "Lê." "Mãe!" Lara chamou baixinho, pedindo permissão com o olhar. Dona Rosa não conseguiu falar. Assentiu com a cabeça. Lara abriu o envelope devagar, com aquele cuidado de quem sabe que está segurando algo que não pode ser desfeito. Tirou as folhas de dentro, 3 páginas cobertas pela mesma letra de mão curva e suave da frente do envelope. Ficou olhando para as letras por um momento, com aquela concentração que Dona Rosa já havia aprendido a reconhecer como o silêncio que vem antes do impossível acontecer. E começou a ler. Em árabe, palavra por palavra, com pausas nos trechos mais difíceis, com o dedo acompanhando as linhas como criança que ainda está aprendendo a velocidade certa para os olhos e a voz andarem juntos. A pronúncia era imperfeita, o ritmo era irregular, mas as palavras eram certas. Khalid ficou parado do lado dela, de pé, os braços ao longo do corpo, ouvindo a própria carta ser lida pela primeira vez, pela voz de uma criança que nunca havia conhecido a mulher que a escreveu. A carta era de Fátima. Dona Rosa não entendia árabe, mas não precisava entender as palavras para entender o que estava acontecendo naquele quarto. Via o rosto de Khalid enquanto Lara lia.
Via cada frase pousando nele como algo físico. Via a mandíbula dele apertar e relaxar, apertar e relaxar. Via os olhos dele ficando cada vez mais brilhantes enquanto ele olhava para aquelas páginas sendo lidas por uma vozinha de criança num país que Fátima havia sonhado em conhecer. Lara leu a primeira página inteira, leu a segunda com mais pausas, mais atenção. E quando chegou numa frase no meio da terceira página, parou. Leu de novo, baixinho para ela mesma, como se quisesse ter certeza. Depois, leu em voz alta. Dona Rosa não entendeu as palavras, mas viu Khalid. Viu o momento exato em que aquela frase chegou nele. Viu os joelhos dele dobrarem antes que ele pudesse fazer qualquer coisa para impedir. Viu um homem enorme que havia passado semanas inteiras erguendo paredes ao redor de si mesmo, desabar em câmera lenta até o chão. Não de desespero, mas de algo muito mais complexo que desespero. De reconhecimento, de confirmação de algo que ele talvez soubesse no fundo, mas não tinha coragem de acreditar. Lara parou de ler. Ficou olhando para Khalid, ajoelhado no chão, com aquela expressão serena de criança, diante de coisa que não entende completamente, mas respeita inteiramente. Abaixou devagar, colocou as folhas da carta com cuidado em cima da cama e ficou parada do lado dele. Não disse nada, não tentou ajudar, não chamou a mãe, não ficou agitada. Apenas ficou ali, do lado, como havia ficado na janela do corredor dias antes. Dona Rosa havia se aproximado sem perceber. Estava parada a 2 passos de distância, com a mão na boca, os olhos cheios. Ibrahim apareceu na porta da suíte naquele momento exato. Havia ouvido algo no corredor e se aproximado. Ficou parado na entrada, vendo a cena. Khalid ajoelhado, Lara ao lado, Dona Rosa com os olhos cheios, a carta aberta em cima da cama. E no rosto de Ibrahim, por baixo de toda a frieza calculada que ele havia construído ao longo de anos a serviço daquele homem, apareceu por um segundo, apenas um segundo, algo que se parecia muito com medo. Não medo de Khalid, medo do que aquela carta continha e medo de que já fosse tarde demais para esconder o que ele sabia sobre ela. Khalid ficou ajoelhado por um tempo que ninguém no quarto ousou medir. Lara continuava do lado dele, quieta, com aquela presença serena que parecia maior do que o tamanho dela. Dona Rosa estava parada perto da porta, sem conseguir avançar nem recuar, com os olhos cheios e a respiração curta. Ibrahim havia sumido da entrada da suíte sem fazer barulho. E esse sumiço, Dona Rosa percebeu depois, era mais revelador do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Foi Khalid quem se moveu primeiro. Levantou devagar com aquele esforço de quem carrega peso que não está nos músculos. Ficou de pé, respirou fundo e olhou para as folhas da carta ainda abertas em cima da cama. Depois olhou para Dona Rosa com uma expressão que ela nunca havia visto em nenhum rosto humano antes. Uma mistura de dor e alívio que só existe quando a gente finalmente enfrenta algo que estava adiando há tempo demais. Ele pegou o celular, discou um número, falou em árabe por alguns minutos, a voz baixa e firme, completamente diferente dos murmúrios dos dias anteriores. Quando desligou, fez um gesto para Dona Rosa e Lara esperarem. 20 minutos depois, um homem de meia idade chegou à suíte. Chamava-se Samir, era funcionário do hotel há anos, nascido no Líbano, falava árabe, português e inglês com a mesma facilidade. Cláudia o havia indicado semanas antes como intérprete disponível, mas Ibrahim sempre havia bloqueado o contato. Naquele momento, Ibrahim não estava lá para bloquear nada. Samir entrou, cumprimentou Khalid com respeito, cumprimentou Dona Rosa e se abaixou levemente para cumprimentar Lara, que o encarou com aquela seriedade de criança que avalia adulto desconhecido antes de decidir se confia. Khalid falou. Samir traduziu. Ele quer que a senhora saiba o que está na carta. Diz que a senhora e a filha merecem ouvir. Dona Rosa assentiu sem conseguir falar.
Samir pegou as folhas com cuidado e começou a traduzir em voz alta, pausadamente, olhando para Dona Rosa a cada trecho para garantir que ela estava acompanhando. Fátima havia escrito que sabia que estava indo embora antes de querer, que o coração dela havia dado os sinais que os médicos previram e que ela havia escolhido escrever aquela carta num momento em que ainda conseguia segurar o lápis sem tremer. Escreveu sobre o Brasil, sobre como havia pesquisado cada detalhe, cada cidade, cada hotel, sobre como havia escolhido Várzea Nova porque tinha uma luz de fim de tarde que ela havia visto numa fotografia e nunca mais conseguiu tirar da cabeça. Ela escreveu, Samir continuou, a voz levemente mais baixa, que sabia que Khalid viria, que ele ia cumprir a viagem pelos dois, porque era esse o tipo de homem que ele era, e que ela precisava que ele fizesse isso, não para honrá-la, mas para lembrar que o mundo ainda tinha coisas bonitas esperando por ele. Dona Rosa cobriu a boca com a mão. Khalid estava de pé perto da janela, de costas para todos, olhando para a cidade lá embaixo. Os ombros dele subiam e desciam de forma irregular. Samir virou a página, e foi aí que chegou a frase. A frase que Lara havia lido em voz alta, sem saber o peso do que estava dizendo. A frase que havia derrubado Khalid. Fátima escreveu o seguinte, Samir disse, e fez uma pausa curta antes de continuar. Onde quer que você esteja, em algum momento, uma criança vai chegar perto de você. Não sei como explicar isso, Khalid, mas sinto com tanta certeza que sinto no peito igual sinto quando sei que vai chover. Uma criança vai aparecer, e quando isso acontecer, não afaste, deixa ela ficar, porque ela vai te lembrar que o mundo ainda é bonito e vai te lembrar de mim. O silêncio que tomou o quarto era do tipo que acontece uma vez na vida. Lara estava sentada na beira da cama, com as mãos no colo, ouvindo. Quando Samir terminou de ler aquela frase, ela ficou quieta por alguns segundos. Depois olhou para Khalid, que ainda estava de costas para todos, e disse em árabe, devagar, para ele ouvir. Eu vim. Khalid se virou. Olhou para Lara com aqueles olhos que já não conseguiam mais esconder nada. E pela segunda vez, desde que havia chegado ao Brasil, alguma coisa no rosto dele quebrou. Mas dessa vez, não foi de dor. Foi de algo que se parecia muito com gratidão. Dona Rosa estava chorando sem perceber. Samir limpou o canto do olho discretamente e voltou a atenção para as folhas. Mas havia mais. E o que vinha a seguir era o trecho que Ibrahim temia. Samir continuou lendo. Fátima havia escrito sobre os negócios, sobre as pessoas ao redor de Khalid, sobre o cuidado que ele precisava ter nos meses seguintes à partida dela. E então, num parágrafo de letra um pouco menor, como se ela soubesse que estava escrevendo algo delicado, havia um nome: Ibrahim. Fátima havia escrito que estava com um peso no coração em relação a ele, que havia percebido nos meses anteriores conversas que não deveriam estar acontecendo, telefonemas encerrados rápido demais quando ela entrava no cômodo, documentos abertos no computador de Ibrahim que ele fechou antes que ela pudesse ver direito. Ela não tinha certeza do que era, mas sentia. E pediu a Khalid, com todas as palavras, que tivesse cuidado, que não deixasse a dor do luto nublar o julgamento, que olhasse com atenção para quem estava perto. Khalid não se mexeu durante esse trecho. Ficou parado com os olhos fechados, ouvindo cada palavra, com aquela imobilidade de quem está recebendo uma informação que confirma algo que uma parte dele já sabia, mas havia preferido não ver. Quando Samir terminou, a suíte ficou em silêncio de novo. Foi Lara quem falou primeiro. Olhou para Samir e pediu para ele traduzir uma pergunta para Khalid. Samir assentiu. A senhora Fátima, Lara disse com aquela voz direta de criança que não aprendeu ainda a enrolar. Ela ensinava crianças? Samir traduziu. Khalid olhou para a menina com uma expressão de quem não esperava aquela pergunta. Respondeu em árabe.
Samir traduziu de volta, e a voz dele saiu levemente diferente, com aquele peso de quem percebe que está no meio de algo muito maior do que parecia. Ele diz que sim. Fátima era professora de línguas, ensinava árabe para crianças pequenas há mais de 15 anos, e que o método dela era diferente de todos os outros professores. Como assim? Dona Rosa perguntou, antes de conseguir se segurar. Samir perguntou a Khalid. Khalid respondeu, e desta vez falou por mais tempo com a voz embargada, mas firme, os olhos fixos em Lara enquanto falava. Ele diz que Fátima não ensinava pela gramática, não ensinava pela regra. Ela colocava as crianças para ouvir, horas ouvindo, sentindo, guardando dentro. Dizia que o idioma entrava pelo coração antes de entrar pela cabeça. Que criança que aprende assim, aprende para sempre. Dona Rosa olhou para a filha. Lara estava olhando para Khalid com aquela expressão que ela já havia usado antes, a de quem reconhece algo sem saber de onde vem o reconhecimento. E então, Dona Rosa entendeu. De verdade entendeu, não como ideia, não como coincidência bonita. Entendeu com aquela certeza que vem de um lugar mais fundo que a lógica. Lara havia aprendido árabe exatamente como Fátima ensinava, ouvindo, sentindo, guardando no coração antes de entender pela cabeça, sem nunca ter se encontrado com ela, sem nunca ter ouvido o nome dela. Como se alguém tivesse preparado tudo isso com muito cuidado, muito antes de qualquer um deles saber que ia acontecer. Dona Rosa sentou na cadeira mais próxima porque as pernas não estavam mais sustentando o peso daquilo tudo, e ficou olhando para a filha e para aquele homem que a filha havia encontrado num corredor de hotel. Dois estranhos que não falavam o mesmo idioma e que, por alguma razão que nenhum dos dois saberia explicar, haviam se entendido desde o primeiro segundo. Lá fora, no corredor, passos rápidos se afastavam em direção à escada de serviço. Ibrahim havia ouvido tudo e agora sabia que o tempo que tinha estava acabando. Naquela mesma tarde, antes que o sol fechasse atrás dos prédios de Várzea Nova, Cláudia recebeu uma ligação da equipe de segurança do hotel. Não era o tipo de ligação que ela recebia normalmente. Problemas de barulho, queixas de hóspedes, aquelas coisas rotineiras que qualquer gerente de hotel aprende a resolver sem levantar da cadeira. Era diferente. A voz do chefe de segurança do outro lado da linha estava contida demais, com aquele cuidado de quem sabe que está segurando uma informação pesada e não quer derrubar antes da hora. Ele disse que precisava mostrar algo, pessoalmente, que ela fosse à sala de monitoramento. Cláudia foi. As câmeras do hotel cobriam todos os corredores, todas as entradas, todas as áreas comuns. Era protocolo padrão, nada que qualquer hóspede não soubesse ao fazer o check-in. O que não era protocolo padrão era o que as gravações dos últimos dias mostravam. Ibrahim nas madrugadas. 3 noites seguidas, sempre depois de meia-noite, quando o movimento do hotel reduzia a quase nada, entrando na sala administrativa do andar térreo com o crachá de acesso que havia sido concedido a ele como assessor do hóspede VIP, um crachá com permissões limitadas que não deveria abrir aquela porta, mas abria, porque as permissões haviam sido alteradas. E a alteração havia sido feita a partir de um terminal interno, por alguém que conhecia o sistema. Na gravação, Ibrahim ficava na sala por períodos que variavam entre 20 minutos e quase 1 hora. Mexia no computador, fotografava documentos com o celular. Em 2 ocasiões, conectou um dispositivo externo ao terminal antes de sair. Cláudia assistiu tudo em silêncio, com as mãos cruzadas na frente do corpo e aquela expressão de quem está processando algo muito mais sério do que estava preparada para enfrentar naquela tarde. "Quantas pessoas viram isso?" ela perguntou. "Só eu e você." O chefe de segurança respondeu. "Mantenha assim por enquanto." Ela saiu da sala de monitoramento e foi direto para o último andar. Khalid recebeu o pendrive com as gravações sem alterar a expressão. Samir estava presente e traduziu cada detalhe que Cláudia explicou.
Khalid assistiu os vídeos no tablet que Cláudia trouxe, com aquela imobilidade que havia se tornado a marca dele. Mas dessa vez, a imobilidade não era de luto. Era de alguém que está colocando as últimas peças de um quebra-cabeça que demorou tempo demais para fechar. Quando o último vídeo terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo em árabe para Samir. Ele agradece a senhora pela honestidade, Samir traduziu, e pede que o senhor Ibrahim seja chamado à suíte agora. Ibrahim chegou 10 minutos depois. Entrou com aquela postura de sempre, paletó fechado, queixo levemente erguido, aquele jeito de ocupar o espaço como se o espaço lhe devesse algo. Mas havia algo diferente nos olhos, uma atenção que não era confiança, era o estado de quem está monitorando tudo ao redor, porque sabe que o chão pode abrir a qualquer momento. Cláudia saiu da suíte e fechou a porta. O que aconteceu dentro daqueles 4 paredes, nos 40 minutos seguintes, ninguém ouviu. As câmeras do corredor registraram apenas a porta fechada, o silêncio do andar e os funcionários que passavam devagar, sem conseguir fingir que não estavam com o ouvido ligado. Dona Rosa estava no corredor de serviço quando a porta da suíte se abriu. Ibrahim saiu primeiro. Não estava com o paletó mais. Carregava no braço, dobrado junto com uma pasta fina. Caminhava com aquele mesmo passo controlado de sempre, mas havia algo na rigidez dos ombros que entregava o que o rosto tentava esconder. Passou pelo corredor sem olhar para nenhum dos funcionários. Parou na frente da mesa da recepção do andar. Colocou o crachá em cima do balcão sem dizer uma palavra e seguiu para o elevador. As portas do elevador fecharam. E o corredor ficou num silêncio que tinha um sabor estranho. Não de tristeza, não de celebração. De algo que terminou da forma que precisava terminar. Sem barulho, sem espetáculo, com a gravidade silenciosa das coisas que são inevitáveis. Samir apareceu na porta da suíte e chamou Dona Rosa. Khalid estava de pé no centro do quarto quando ela entrou. Sem paletó, a gola da camisa aberta, aquele jeito de homem que acabou de largar um peso que estava carregando faz tempo. Havia algo diferente no ar da suíte também, mais leve, como se as paredes tivessem finalmente dado uma respirada. Samir traduziu sem que Khalid precisasse pedir. Ele quer que a senhora saiba o que Ibrahim estava fazendo. Dona Rosa ouviu tudo. A história foi saindo em pedaços, traduzida por Samir com aquele cuidado de quem sabe que cada palavra vai pousar pesado. Ibrahim havia estabelecido contato com parentes distantes de Khalid, pessoas que há anos esperavam uma oportunidade de questionar decisões dos negócios, de renegociar heranças, de assumir posições que Khalid nunca havia cedido. Quando Fátima partiu e Khalid entrou em luto, Ibrahim enxergou uma janela. Começou a repassar informações, documentos financeiros, contratos em andamento, dados de propriedades, pequenas traições que individualmente pareciam pouca coisa, mas juntas formavam um mapa completo dos negócios de Khalid para pessoas que queriam usá-lo contra ele. E a carta de Fátima, Ibrahim sabia da carta. Sabia que ela existia, porque havia estado presente quando Fátima a entregou ao advogado pessoal do casal, com instruções de que fosse colocada na cabeceira da cama de Khalid quando ele chegasse ao hotel. Ibrahim havia lido o envelope por fora, havia sabido do nome dele dentro daquelas páginas e havia passado semanas tentando garantir que Khalid nunca abrisse aquela carta. Cada vez que Khalid chegava perto do envelope e afastava, Ibrahim considerava como vitória, até que uma criança de tênis surrado entrou na suíte num dia de ponto facultativo escolar e pegou o envelope nas mãos. Dona Rosa ficou sentada, ouvindo tudo isso com aquela expressão de quem está tentando caber numa informação grande demais para o espaço que tinha disponível. Quando Samir terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para Khalid e perguntou com aquela direteza de quem não tem tempo para rodeio: "O senhor vai ficar bem?" Samir traduziu:
Khalid ouviu a pergunta, e pela primeira vez em toda aquela tarde, o rosto dele se abriu. Não foi um sorriso largo, foi aquele movimento pequeno no canto da boca que vale mais que qualquer sorriso ensaiado. Respondeu em árabe. Ele diz que sim, Samir traduziu, e havia algo na voz dele que indicava que a resposta tinha sido mais longa que isso. Ele diz que faz semanas que não conseguia responder essa pergunta com honestidade, e que hoje consegue. Dona Rosa assentiu. Levantou da cadeira, pegou o carrinho de limpeza que havia deixado na porta e foi retomar o trabalho com aquele jeito de quem foi criada, sabendo que a vida continua mesmo quando algo importante acontece no meio dela. No corredor, Lara estava sentada no banco de sempre com o caderno no colo. Quando viu a mãe sair da suíte, levantou os olhos e perguntou com simplicidade: "Ele foi embora?" Dona Rosa não precisou perguntar quem era o ele. Foi. Lara voltou os olhos para o caderno. Ficou desenhando por alguns segundos. Depois disse, sem levantar o olhar, com aquela naturalidade que só existe na infância: "Bom, ele deixava o ar do corredor pesado." Dona Rosa parou. Olhou para a filha e riu, um riso pequeno, cansado, genuíno, daqueles que saem quando a gente não estava esperando e que aliviam um peso que a gente nem sabia que estava carregando. Lá dentro da suíte, Khalid estava parado na janela, olhando para a várzea nova com aquele olhar de sempre, mas diferente. Pela primeira vez, desde que havia chegado, ele estava olhando para a cidade como alguém que está vendo um lugar. Não como alguém que está apenas ocupando um espaço enquanto espera que a dor passe. E no corredor silencioso do último andar do Hotel Imperial Dourado, uma criança desenhava no caderno, uma mãe empurrava o carrinho de limpeza, e um homem olhava pela janela como quem está, finalmente, começando a voltar. Nos dias que se seguiram à saída de Ibrahim, o último andar do Hotel Imperial Dourado respirou de um jeito diferente. Era como se o ar tivesse mudado de composição. Os funcionários andavam com menos tensão nos ombros, cumprimentavam uns aos outros com mais calma, e a suíte real, que havia sido por semanas um território proibido e pesado, passou a ter a porta entreaberta como coisa normal. Khalid havia pedido a Samir que ficasse disponível todas as manhãs, não para assuntos de negócios. Para isso, ele tinha uma equipe inteira do outro lado do mundo, respondendo e-mails e tomando decisões que podiam esperar. Samir ficava disponível para uma coisa específica: as conversas com Lara. Elas aconteciam na varanda da suíte, quando o tempo estava bom, ou na mesa perto da janela, quando chovia. Khalid falava em árabe. Lara respondia com o que sabia, completava com gestos quando faltava palavra, e Samir ficava no canto preenchendo as lacunas quando necessário. Mas cada vez precisava preencher menos, porque Lara aprendia de um jeito que Samir, com todos os seus anos de idiomas, nunca havia visto antes. Ela não decorava, ela absorvia, como se o árabe fosse algo que já estava dentro dela esperando ser encontrado, não algo novo sendo construído. Khalid observava isso em silêncio, com aquele olhar que já não tinha mais a opacidade dos primeiros dias. Havia algo nele que estava voltando. Não o homem que ele era antes. Esse homem havia ficado para trás junto com Fátima, e tentar recuperá-lo seria desonrar o que havia acontecido. Era um homem diferente que estava emergindo, mais quieto, mais atento, com aquela qualidade rara de quem aprendeu a prestar atenção no que importa porque passou tempo demais sem conseguir. Dona Rosa continuava chegando todos os dias com o carrinho de limpeza. Trabalhava, observava, às vezes ficava parada na porta da varanda por um segundo, a mais que o necessário, ouvindo o som daquelas conversas quebradas e emocionantes antes de continuar o trabalho. Havia algo naquelas manhãs que ela guardava dentro de si, com o cuidado de quem sabe que está vivendo algo que não se repete. Algumas semanas depois, Khalid pediu uma reunião formal com Cláudia. Samir estava presente.
A conversa durou pouco mais de 1 hora, e quando terminou, Cláudia saiu da suíte com uma expressão que misturava surpresa profissional com aquela emoção que a gente tenta esconder quando está de uniforme e não consegue. Naquela tarde, ela chamou Dona Rosa. A sala da gerência era a mesma de sempre. Mesma janela para o jardim interno, mesma iluminação, mesma mesa. Mas desta vez, não havia ninguém sentado com os braços cruzados, esperando para acusar. Havia apenas Cláudia, um envelope branco em cima da mesa e uma expressão que Dona Rosa não conseguiu classificar de imediato. "Senta", Cláudia disse. Dona Rosa sentou na beira da cadeira com aquela postura de quem está preparada para levantar rápido se precisar. Cláudia empurrou o envelope em direção a ela. "É do hóspede da suíte real. Ele pediu que eu entregasse pessoalmente." Dona Rosa olhou para o envelope, olhou para Cláudia. Pegou devagar. Dentro havia 2 folhas. A primeira era uma carta escrita em português, com a letra de Samir traduzindo as palavras de Khalid. A segunda era um documento formal, timbrado, com assinatura e reconhecimento em cartório. Ela leu a carta primeiro. Khalid escrevia que havia chegado ao Brasil carregando uma dor que achava que nunca ia diminuir, que havia trancado a porta do quarto e do coração com a mesma chave, que havia passado semanas sem conseguir olhar para nada, sem ver apenas o que havia perdido. Então, uma mulher simples havia entrado na suíte com um carrinho de limpeza. Havia trabalhado em silêncio, sem pedir nada, sem forçar nada, sem tentar consertar o que não era dela para consertar. E havia deixado a filha ser quem ela era. Escrevia que Lara havia feito o que nenhum adulto havia conseguido. Não porque tinha um dom especial, não porque havia tentado, mas porque havia simplesmente aparecido. Ficado do lado, dito que ele não estava sozinho, e que às vezes é exatamente disso que um coração destroçado precisa para lembrar como bate. Dona Rosa estava com os olhos cheios antes de chegar na metade da carta. Na segunda folha estava a proposta. Khalid havia decidido construir em Várzea Nova a Escola Fátima, escola de idiomas completamente gratuita para crianças de famílias de baixa renda. O projeto já tinha terreno, já tinha arquiteto, já tinha prazo de inauguração e tinha uma vaga que ele havia criado especificamente, que não existia em nenhum organograma, porque havia sido pensada para uma pessoa só, coordenadora de apoio familiar, responsável por receber as famílias das crianças matriculadas, entender as necessidades de cada uma, garantir que nenhuma criança deixasse de estudar por falta de condição, com salário, com benefícios, com o nome dela no contrato. Dona Rosa leu o cargo 3 vezes, depois leu o salário, depois cobriu o rosto com as 2 mãos e ficou assim por um tempo que Cláudia respeitou em silêncio absoluto. Quando abaixou as mãos, os olhos estavam vermelhos, mas a expressão era de uma clareza que não precisava de explicação. "Por que eu?", ela perguntou, não como dúvida, mas como necessidade de ouvir em voz alta. Cláudia sorriu. "Ele disse que porque você criou a pessoa que salvou ele, e que quem cria alguém assim merece uma vida que combine com o que criou." A inauguração da Escola Fátima aconteceu numa manhã de céu aberto, com aquela luz de Várzea Nova que Fátima havia visto numa fotografia e nunca mais conseguido tirar da cabeça. O prédio era simples por fora. Khalid havia pedido isso. Sem ostentação, sem fachada que intimidasse criança de família simples de chegar perto. Por dentro era colorido, vivo, com paredes cobertas de letras de alfabetos diferentes e mapas de países que a maioria daquelas crianças nunca havia visitado, mas que um dia poderiam alcançar pelo idioma. Na entrada, uma placa: Escola Fátima. Para toda criança que aprende com o coração antes de aprender com a cabeça. Khalid estava de pé na frente do prédio quando Dona Rosa chegou com Lara. Não estava com o mesmo peso nos ombros de antes. Estava diferente, não leve como quem não tem história, mas ereto,
como quem aprendeu a carregar a história sem deixar ela curvar a espinha. Quando viu Lara, fez aquele gesto que havia se tornado familiar entre os dois. Mão no coração, inclinação leve da cabeça. Lara respondeu do mesmo jeito, com aquela seriedade de criança que leva ritual a sério. A plateia era grande. Famílias de Várzea Nova, funcionários do hotel, Cláudia com a equipe toda, Samir com a família, pessoas da prefeitura, jornalistas que haviam ouvido a história e querido registrar. Mas havia um grupo específico que Khalid havia pedido que fosse convidado. As primeiras 50 crianças matriculadas na escola Fátima, todas sentadas nas cadeiras da primeira fileira, com aquele jeito de criança em lugar novo, olhando para tudo com os olhos abertos. Khalid discursou em árabe. Samir traduziu em tempo real, ao microfone, para que todos ouvissem juntos. Ele contou a história. Não uma versão resumida, não uma versão polida para parecer bem em fotografia. A história inteira, a dor, o quarto fechado, o silêncio, Ibrahim, o envelope que ficou semanas sem ser aberto, e uma criança que havia entrado numa suíte de hotel num dia de ponto facultativo escolar e mudado tudo. Quando chegou na parte da carta de Fátima, a plateia estava em silêncio absoluto. Quando citou a frase, "Uma criança vai aparecer, deixa ela ficar", uma mulher na terceira fileira começou a chorar, e o choro foi se espalhando pela plateia como onda, quieto e inevitável. Khalid pausou, respirou, continuou. Disse que a escola Fátima não era um memorial, não era uma homenagem estática para ser olhada de longe. Era uma continuação. Fátima havia passado a vida ensinando crianças a se comunicarem com o mundo. E a escola era exatamente isso. Cada criança que aprendesse um idioma ali, que abrisse uma porta que antes estava fechada por falta de condição, seria Fátima continuando o trabalho dela de um jeito que nenhum mármore ou placa poderia representar. Quando terminou o discurso, a plateia se levantou. Não foi o tipo de aplauso que acontece porque é hora de aplaudir. Foi o tipo que sai do peito antes que a cabeça mande. Khalid desceu do pequeno palco e foi direto até Lara. Se ajoelhou na altura dela, aquele mesmo gesto do Cap 4, mas completamente diferente no significado. Não era mais um homem desabando, era um homem escolhendo ficar no nível de uma criança para dizer algo que importava. Falou em árabe, devagar, para ela entender cada palavra sem precisar de Samir. Lara ouviu. Os olhos dela percorreram o rosto dele com aquela atenção séria de criança que entende que está num momento importante, mesmo sem ter vocabulário para nomear porquê. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um segundo. Depois colocou a mão no coração e respondeu em árabe, com uma clareza e uma calma que fizeram Samir, parado a 2 metros, fechar os olhos por um instante. Disse que a senhora Fátima havia escolhido bem, que uma pessoa que amava tanto não poderia ter ido embora sem deixar alguma coisa para trás. E que o que ela havia deixado não estava na carta, não estava na escola, não estava em nenhum lugar que se pudesse apontar com o dedo. Estava no corredor de um hotel, numa manhã comum, quando um homem murmurava sozinho em árabe e uma criança parou para ouvir. Khalid ficou olhando para ela por um longo momento. Depois fez algo que ninguém esperava, não porque fosse grandioso, mas porque era simples demais para um homem daquele tamanho e daquela história. Abriu os braços. Lara a abraçou, com aquele abraço direto de criança que não calcula distância nem protocolo, que vai de peito inteiro, porque não aprendeu ainda a se proteger de sentir. Dona Rosa estava de pé a alguns passos, com o documento do novo emprego dobrado dentro da bolsa e os olhos cheios de uma coisa que não era só alegria e não era só alívio. Era aquela mistura rara que acontece quando a vida surpreende a gente do lado bom, do jeito que a gente não sabia que estava precisando, mas que encaixa tão perfeitamente que parece que sempre foi assim. As 50 crianças da primeira fileira olhavam para aquela cena sem entender tudo, mas entendendo o suficiente.
Crianças entendem abraço, entendem quando algo está certo. O sol batia na fachada simples da escola Fátima e a placa brilhava com aquela luz de fim de manhã que Fátima havia visto numa fotografia e que agora, finalmente, estava iluminando algo real. Naquele lugar, naquela manhã, uma mulher que havia chegado ao Brasil para cumprir uma viagem pelos dois havia chegado de verdade, não em pessoa, mas da única forma que importa quando alguém que amamos vai antes da gente, através do que deixou, através de quem tocou, através de uma criança que aprendeu o idioma dela sem nunca ter ouvido a voz dela, porque algumas coisas não precisam de voz para serem ensinadas. Precisam apenas de um coração disposto a ouvir. E Lara sempre teve isso, desde aquela primeira manhã no corredor do último andar, quando parou tudo, fechou o caderno e ficou imóvel diante de uma voz estranha e triste que ninguém mais no mundo havia parado para ouvir. Ela parou, ela ficou, e isso foi o suficiente para mudar tudo.